Danças, rituais, encenações, brincadeiras, tradições e costumes que atravessam o tempo e formam a identidade cultural de um povo. Esse conjunto de manifestações populares encontra tradução na expressão de origem inglesa folklore, que significa saber do povo. Rico em manifestações folclóricas, o Espírito Santo possui um patrimônio cultural formado pela miscigenação de etnias europeias, africanas e indígenas. Além disso, no Espírito Santo, nós tivemos uma grande influência de correntes étnicas europeias para além do português, né? O português é a base, né, da influência europeia no Brasil inteiro, mas nós aqui tivemos uma grande influência dos alemães, dos italianos, dos pomeranos, que não são alemães, de holandeses, luxemburgueses, de austríacos, né, de espanhóis, de comunidades árabes, judias, né? Aí já não estou nem falando da Europa, já passamos para o Oriente, né? Da mesma forma que a nossa influência negra também é muito diversa, porque a gente fala da influência negra da África, mas quando falamos disso, na verdade nós falamos de várias etnias africanas que vieram para cá. E essas várias etnias, do norte ao sul do Espírito Santo, deixaram tradições diversas e populares. E a mesma coisa também quanto aos índios, né? A gente fala de índio, mas os nossos índios que ainda estão aí, né? Não morreram, ainda são índios, estão aí, são de influências tupi, guaranis, os botocudos. Essas várias etnias diferentes indígenas deixaram um caldo de cultura muito grande no Brasil, na nossa religiosidade, nos nossos costumes, né? Nos nossos hábitos. Dos povos Tupi-Guarani, herdamos a técnica para a produção artesanal da panela de barro, usada para servir a tradicional muqueca capixaba, também uma herança indígena. Símbolo da cultura local, a tradição continua viva há mais de 400 anos pelas mãos das paneleiras de Goiabeiras. A importância cultural é tanta que o ofício de fazer panelas de barro foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. No Brasil inteiro se faz panela de barro. Agora, a panela de barro de Goiabeiras, ela é muito nossa, por quê? Porque ela é feita por um barro que só se encontra aqui. Ela é feita por uma técnica que é só daqui, que é aquela técnica mais antiga, que é de fazer a fogueira e botar a panela na fogueira e não levar a fogueira no forno. A panela ainda é feita à mão, como os índios faziam. Nos outros lugares do Brasil ela é feita no torno, né? Aquele torno que roda com o pé, né? Aí elas ficam redondinhas, direitinho. Aqui no Espírito Santo é feita à mão. E como base da moqueca e da torta, né? Ela é então também um grande símbolo da nossa cultura popular, da genuinidade da nossa cultura popular. Outra herança dos povos que desembarcaram em território capixaba, a religiosidade está impressa em grande parte das nossas manifestações populares, como a Folia de Reis, o Terno de Reis e o Reis de Bois. A Folia de Reis, ela nasce no século XIII, lá na Pérsia. É um alto, né, uma teatralização que representa a viagem dos Seis Magos para conhecer o menino Jesus. Ela vem para o Brasil no século XVII, trazida pelos portugueses, que é a Folia de Reis que existe no sul do Espírito Santo. São 12 foliões que representam os apóstolos de Jesus e o palhaço que representa os soldados de Herodes. Na região serrana, a gente tem o Terno de Reis, que é a mesma Folia de Reis, mas com características italianas. Faz parte das tradições italianas a formação de coral. Então a formação do Terno de Reis é um coral que canta cantigas natalinas louvando os três reis magos e o menino Jesus. Também tem a presença da bandeira com a estrela d'alva e com a imagem dos três reis magos, mas não tem o palhaço, porque ele não canta a perseguição de Herodes ao rei dos reis, ao menino Jesus. O Reis de Boi é uma manifestação encontrada lá no norte do Espírito Santo, nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus, que também, como a Folia de Reis e o Terno de Reis, é uma devoção, uma manifestação em devoção aos três reis magos. Só que a principal etnia, a principal descendência no norte do Espírito Santo é os negros. E o negro, ele é mais colorido, ele é mais festivo. Então ele canta a viagem dos reis magos, mas ele não tem a presença do palhaço, ele tem a presença de um vaqueiro. E ele tem a inserção dos bichos, tem o que a gente chama de bicharada. Então o final da apresentação
do terno do Reis de Bois numa casa ou numa festa é quando o vaqueiro negocia com o dono da casa, com quem está recebendo o reis, e solta a bicharada. Então, o contexto é o mesmo, é a devoção aos Reis Magos, só que com a presença do negro entre as cores, entre os bichos, que é muito forte e muito presente nas culturas de matriz africana. No sul do estado, acontece no mês de janeiro a Charola de São Sebastião, considerado um dos mártires do cristianismo. Com forte concentração em Cachoeiro de Itapemirim, os grupos saem em jornada a pé, batendo na porta das casas para poder entrar e começar a festa com danças e cantos. Já no Ticumbi, 2 grupos representam os reis africanos de Congo e Bamba, que lutam pela preferência de realizar a festa de São Benedito, o santo protetor dos negros. Os grupos também dramatizam a conversão do rei de Bamba, que é pagão, ao cristianismo praticado pelo rei de Congo. Mas teve uma boa ideia. Já que você não tem peito para fazer estrada nova, então tampa o buraco das velhas. A encenação acontece sempre no mês de janeiro há mais de 2 séculos, somente em Conceição da Barra, norte do estado, reduto dos afrodescendentes da região Bantu, que mantém viva a tradição. O bate-flechas é uma dança de raiz indígena praticada também pelos umbandistas. O ponto alto da tradição religiosa é o encontro de bate-flechas, que acontece em diferentes épocas do ano e reúne grupos do sul do estado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião. Também carregadas de religiosidade, jongo e caxambu são danças de roda de origem angolana realizadas em municípios do norte e sul do Espírito Santo. O jongo, assim como o caxambu, é uma dança de tambor, ambos de matriz africana. Então, pelas nossas pesquisas, se você for estudar a etimologia da palavra, a composição do grupo, é a mesma coisa. O que difere é a essência e o local de origem dos grupos. Nós encontramos no Espírito Santo jongo e caxambu. O caxambu, ele está mais ligado ao sul do Espírito Santo, mais ligado à agricultura cafeeira, e o jongo mais ligado ao norte do Espírito Santo, mais ligado à agricultura da cana-de-açúcar, ele é mais litorâneo. O caxambu era um dos momentos mais ritualísticos religiosos, um batizado, uma oração, independente do credo religioso. Então ele era o caxambu, era um momento mais ritualístico voltado para a religião. E o jongo era o ritualístico mais festivo. É um batizado? É um aniversário? É um casamento? Vamos dançar o jongo. Hoje, o estado que tem o maior número de grupos reconhecidos e registrados como patrimônio imaterial da cultura brasileira são os grupos daqui do Espírito Santo. Nós temos entre jongo e caxambu 11 grupos em atividade no Espírito Santo. Bastante representativa do folclore brasileiro, principalmente nas zonas rurais, a figura do boi, ao mesmo tempo, assusta e atrai. No Espírito Santo, a brincadeira ganha o nome de boi pintadinho e concentra-se na região sul, principalmente em Muqui, na época do carnaval. Originada do espírito festivo dos imigrantes italianos, a festa da polenta entrou para o calendário de eventos do estado e acontece todo ano em Venda Nova do Imigrante, nas montanhas capixabas. Os pratos típicos são saboreados ao som da concertina. Já em Santa Maria de Jetibá, também na região serrana, o destaque são as tradições dos imigrantes pomeranos. Suas danças típicas foram incorporadas ao folclore capixaba. As tradições dessas correntes migratórias, a grande relação dela é cívica, é com a pátria, é com a sua origem cívica. A cultura afro produziu influências determinantes para o cenário cultural capixaba. Um dos exemplos é o congo, conjunto musical que reproduz o modo de dançar e as cantorias do tempo da escravidão.
As bandas de Congo se apresentam em festas de santos, principalmente em homenagem a São Pedro, São Sebastião e São Benedito, durante as puxadas de mastro ou em outras ocasiões festivas. O Congo tem uma grande relação com o mastro, né? Que é a questão do navio, da fé São Benedito, né? Acredita-se que um navio, num naufrágio, os negros segurados ao navio negreiro, os negros segurando no mastro, se salvaram porque São Benedito, protetor desse povo, salvou através desse mastro. Manifestação folclórica genuinamente capixaba, o Congo também foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. Esse reconhecimento ele é fundamental e deve ser ampliado como base para a formação desse grande acervo de memória e informações que a gente deve ter sobre as nossas tradições populares. Tambores, cuícas, chocalhos, pandeiros e apitos ditam o ritmo do Congo. Mas no Espírito Santo, a tradição tem uma particularidade, o uso da casaca. O instrumento é feito de madeira e produz som por meio do atrito com uma vareta. Com quase 30 anos de atividade, Mestre Vitalino é uma referência na produção da peça. A minha casaca tem uma diferença que hoje eu procuro até fazer, né? Um grave, um agudo, eu aprendi a fazer uma afinação, por isso que a minha casaca é a diferença. Hoje a minha casaca também eu faço ela não só na forma de tocar com a baqueta, como faço uma casaca também elétrica que você liga, como se ligasse uma guitarra, um baixo, que sai o som lá na frente do público dele. Casaca, se tem em outros estados, é porque saiu daqui e foi para lá, porque a casaca é ícone do Espírito Santo, só existe no Espírito Santo. Dos africanos, herdamos também os movimentos que deram origem à capoeira, um tipo de luta que os escravos brasileiros praticavam para se proteger. Com o tempo, a capoeira se transformou em uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. As rodas de capoeira são manifestações presentes de norte a sul do estado e foram consideradas pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. O capoeirista ele aprende a tocar instrumentos, compor músicas, ele aprende a jogar capoeira, ele aprende a representar. Então o capoeirista também é um poeta, é um artista, enfim, a capoeira dá essa condição para a pessoa se desenvolver exatamente na área cultural e também esportiva e educacional. As riquezas da nossa cultura popular são objeto de estudo constante da Comissão Espírito Santense de Folclore, que trabalha para manter viva a identidade do povo capixaba. Cada valorização midiática, social que a gente faz da cultura popular incentiva a nova geração que siga os caminhos dos seus pais, dos seus avós, na perpetuação desse conhecimento. Isso do ponto de vista da cultura popular. Nós, lá na Comissão de Folclore, buscamos realizar encontros, seminários, atividades, produção de filmes, de vídeos, né, que tragam os novos pesquisadores para a gente poder ter sempre uma nova geração de pesquisadores da cultura popular no Espírito Santo. Nossas manifestações culturais também estão documentadas no Atlas do Folclore Capixaba. A publicação é uma parceria do SEBRAE com o governo do estado, distribuída para as bibliotecas públicas estaduais. O Atlas mostra a grande força da cultura popular, apesar da chegada das indústrias, das mídias contemporâneas, das novas tendências musicais. O folclore permanece, a cultura popular permanece cada dia mais forte, mais viva. Por quê? Porque é o traço da identidade de um povo. Marca a sua devoção, marca a sua relação com a sua pátria, com a sua nação. Então é o que nós temos de mais precioso, de mais nosso, de mais identitário, que está aqui no Atlas do Folclore Capixaba, que tem o objetivo de registrar e perpetuar essas tradições.